Olá, minha gente. Neste momento eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudá-lo com a graça e a paz de Cristo, você da nossa igreja, você, quem sabe, de outra comunidade, de outra igreja, ou você, quem sabe, que não pertença a nenhuma igreja. Quero te convidar também a participar, se alimentar da palavra de Deus. E estamos de volta, domingo a domingo, estamos fazendo o estudo bíblico do Salmo 119 e eu quero te convidar para que possamos juntos estudar a palavra do Senhor. Eu rogo que Jesus Cristo, a quem servimos, te abençoe, te edifique, te fortaleça, renove as tuas forças e a esperança. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração e a sua mente, a fim de que você coloque em prática em seu dia a dia, em seu cotidiano, os ensinos da palavra de Deus. Qual é o objetivo? É importante nós lembrarmos do nosso objetivo. Qual é o objetivo do estudo expositivo deste salmo, do Salmo 119? O objetivo é bem devocional. Bem devocional. É alinhar, é aprimorar, é aperfeiçoar o nosso relacionamento com o Senhor, com Deus. Não que o Salmo 119 não tenha doutrina. Ele está repleto de doutrinas. Mas o nosso alvo, a semelhança do salmista, é buscar um relacionamento mais piedoso e dedicado com Deus. É despertar mais e mais amor e mais prazer pela palavra de Deus, assim como o salmista vivia. Esse é o nosso objetivo. Portanto, ao expor o Salmo 119, nosso objetivo ele é bem devocional. É o nosso relacionamento com Deus, buscar alinhar e aperfeiçoar a nossa vida cristã com o Senhor, nosso Deus. Aprendermos, como falamos, aprendemos também de doutrinas, mas buscar despertar o nosso amor a Deus e à palavra do Senhor. Vamos orar neste momento, meu irmão e minha irmã, para que Deus nos direcione, para que Deus desperte os nossos corações para ter mais e mais prazer na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui renovados e debaixo da Tua bênção e da Tua graça. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor tome os nossos corações e fale conosco, e nos abençoe, e nos guarde, e nos fortaleça, e nos dê, ó Deus, a esperança, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor Jesus. Nós dependemos da Tua palavra, Senhor. Eu peço pela minha vida e por todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, com o Teu poder, o poder da Tua palavra, esteja modificando corações, esteja, Senhor, renovando vidas, ó Deus, para que cada um possa, Senhor, ao ouvir o Teu recado, ao ouvir a Tua palavra, possamos juntos modificar o nosso viver para melhor, para o louvor e glória do Teu santo e bendito nome. Nós rogamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nesta sessão, abra sua Bíblia, Salmo 119, os versos 121 ao
128, tá certo? Salmo 119, 121 a o 128. E nesta sessão nós vamos considerar algumas lições, como sempre estamos fazendo e tirando algumas lições e destacar algumas características do salmista que também se aplica a nós. Portanto, vamos destacar estas lições na vida do salmista e aplicar para a nossa vida. Você aplica para a tua vida e eu aplico para a minha vida. Então vamos, passo a passo, ler primeiramente o versículo 121. Vamos lá, devagar. Olha o que diz. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. É o que diz o salmista, no verso 121. Ele diz, tenho vivido isso. Eu tenho praticado juízo e justiça. E na sequência ele adiciona, não me entregues aos meus opressores. Meu irmão, minha irmã, repare que três vezes a expressão teu servo se repete em 3 versos. Veja aí a tônica. 3 vezes a expressão teu servo se repete nos versos 122. Essa é a primeira vez. Nós lemos o 121. Mas eu quero destacar o termo teu servo, que se repete no verso 122, 124 e 125. Veja aí. Pastor, o que isto significa? É muito importante, meus irmãos. Significa, ou está indicando, estas repetições, está indicando que o salmista era de fato um servo de Deus. É exatamente isso que está indicando, como é claro que estamos vendo até agora, do primeiro verso até agora, claro que sim, mas veja, meus irmãos, neste bloco, em 3 versículos, que a expressão teu servo se repete, indicando diretamente que o salmista era um servo de Deus. E como piedoso servo de Deus, ele agia retamente. E diz o verso 121 que lemos: tenho praticado juízo e justiça. Ou seja, o salmista praticava juízo e justiça. Ele vivia isso. Ele respirava estas práticas, virtudes que caracterizavam a sua vida, virtudes, predicados que caracterizavam a vida do salmista. E estas qualidades eram resultados. Estas qualidades eram consequências naturais da vida de alguém que andava com Deus. Eram resultados, meus irmãos. É aquilo que nós estamos vendo e aprendendo na vida do salmista que devemos trazer para a nossa vida. E com base nisso, com base na vida de integridade e retidão que o salmista tinha e mantinha com Deus, ele roga que Deus o livre dos seus opressores. Veja aí a parte B do verso 121.
com base nisso, em sua vida de integridade e retidão que ele tinha e mantinha com Deus. Ele roga que Deus o livre dos seus opressores. Meus irmãos, qual é a lição? A semelhança do salmista, como servos de Deus que somos, como você, servo de Deus, eu também. Qual é o nosso dever? O nosso dever é servir ao Senhor com integridade. O nosso dever é servir ao Senhor com retidão. E o nosso dever é servir ao Senhor com inteireza de coração. Rogamos a Deus para que o Senhor nos ajude, assim como o salmista, a viver isso no dia a dia, praticando juízo e justiça. Nós precisamos da graça de Deus, obviamente. Precisamos do auxílio do Senhor para praticarmos isso. Como servos de Deus, repetindo, devemos servir ao Senhor com integridade, retidão e inteireza de coração. Mas em segundo lugar, nós vemos aí no verso 122, o salmista dirige-se a Deus como o seu fiador. Note isso, que interessante. Veja aí o verso 122. Sê fiador do teu servo. A primeira vez, como falamos, a primeira vez que o termo teu servo aparece aqui no verso 122. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Então veja, meus irmãos, que o salmista dirige-se a Deus como seu fiador. Note essa expressão. Destaca esta expressão fiador. O que é um fiador? Todo mundo sabe. Não é difícil de sabermos isso. Fiador, em linhas gerais, é aquele que cuida de alguém, é aquele que se responsabiliza pelos interesses de outrem. É simples assim. Fiador é aquele que cuida e se responsabiliza pelos interesses de outra pessoa. Transportando essa figura, o salmista apela para que Deus assumisse como um fiador por sua segurança e cuidado diante dos soberbos que oprimiam a vida do salmista. O salmista, ele apela que Deus assumisse como um fiador por sua segurança, pela segurança do salmista e cuidado diante dos soberbos que oprimiam o salmista. É muito interessante, meus irmãos, pensarmos na expressão opressão que está aqui no verso 122, na segunda parte. Ele diz: não permitas que os soberbos me oprimam. Essa expressão, oprimam, oprimir, opressão. Dizem que a opressão é um dos piores sentimentos. É um dos piores, e é verdade. Meu irmão e minha irmã, a opressão é um dos piores sentimentos ruins. E a ideia de opressão é algo como um estrangulamento, essa é a ideia. Algo sufocante e
angustiante, agonizante. Essa é a ideia por trás dessa expressão opressão, algo que estrangula, que sufoca, que angustia. Pense, o mundo nos oprime. O mundo nos oprime. O diabo nos oprime. E a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza decaída, também nos oprime. Portanto, nós lutamos contra esses três inimigos: o mundo, ou o mundanismo, o diabo e a nossa própria natureza pecaminosa. Todos esses inimigos nos oprimem o tempo todo. Qual é o nosso dever? O nosso dever é rogar a Deus como salmista. Sê fiador do teu servo. Você, meu irmão, servo do Senhor. Você, minha irmã, serva do Senhor. Todos nós. É rogar a Deus. Não é reivindicar, não é isso. Essa não é a ideia de reivindicar nada. É rogar a Deus, é suplicar a misericórdia do Senhor, que ele vai dizer, daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. Rogar a Deus como salmista: Senhor, sê fiador do teu servo. Esse versículo aqui, o 122, é um conforto para nossa alma. Que tranquilidade, meus irmãos, colocarmos as nossas causas diante de Deus, colocarmos diante de Deus os nossos interesses, os nossos problemas diante do Senhor e descansarmos, porque Deus cuida de nós. Deus cuida das tuas causas, dos teus interesses. Descanse no Senhor. Coloque a tua vida, não é? Coloque as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Devemos colocar diante do Senhor. Senhor, toma a minha vida e descanse, creia no Senhor. Creia na palavra do Senhor. Mas em terceiro lugar, no verso 123, veja aí. O salmista está profundamente enfraquecido. 123 diz assim: desfalecem-me os olhos, à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Desfalecem-me os olhos, à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Portanto, como falamos, o salmista está profundamente enfraquecido. Note que este verso 123 é semelhante aos versos 81 e 82. Volta um pouquinho e dá uma lidinha. É semelhante aos versos 81 e 82. E não era um enfraquecimento qualquer. Não era. Porque ele diz: desfalecem-me os olhos. Ele está enfraquecido. O salmista está profundamente enfraquecido. Mas não é um enfraquecimento qualquer. O desfalecimento ou enfraquecimento do salmista tinha uma motivação. Isso é importante você notar. O tempo todo nós estamos vendo o desfalecimento do salmista era motivado pela esperança que ele tinha da salvação e a certeza da promessa da justiça, que Deus agiria em conformidade
com sua promessa. Veja aí no verso 123 e você vai perceber isso. E você vai perceber. Então não era um desfalecimento, um enfraquecimento qualquer, aleatório ou fútil, não. Poderia até ser. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos enfraquecemos, muitas vezes. E o nosso desfalecimento, o nosso enfraquecimento tem por tantas motivações, tantos motivos, não é, meus irmãos? Então nós temos que observar que aqui, na vida do salmista, esse desfalecimento, esse enfraquecimento, era motivado, era focado pela esperança que ele tinha da salvação. E esperança é a palavra espera aqui, que você pode observar. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação. E esperança é esperar com confiança. Note que, como falamos, repito, o desfalecimento do salmista não era um desfalecimento qualquer, mas era motivado por fé, pela fé, por certeza, por convicção, por esperança, a certeza da promessa da justiça que Deus agiria em conformidade com a sua promessa, com a promessa de Deus. E quando o salmista se refere aqui o termo salvação, ele diz aqui: desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação. O que isso significa? Aqui, meus irmãos, bem como em outros versos, salvação não se limita a um tipo somente de auxílio por livramento. Não se limita a um tipo de livramento, não. Somente a um tipo. Mas abrange, é abrangente, abrange todo o curso da graça de Deus até a posse da salvação completa. Veja aqui, que oração, não é, meus irmãos? Que motivação desse enfraquecimento, meus irmãos. Ele espera, ele tem esperança da salvação plena, completa, da posse da salvação em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E a maneira como ele aguardava isso, a maneira como ele esperava a salvação era na dependência da palavra de Deus. Quando ele diz: desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Quer dizer, ele esperava, a maneira como ele esperava, como ele aguardava a salvação, era na dependência absoluta da palavra de Deus. Mas em quarto lugar, o salmista roga agora, no verso, quero que você olhe o verso 124 e o 125, 2 versos. O salmista roga a misericórdia de Deus e o ensino. Vamos ler o verso 124. Trata o teu servo, note aí, a segunda vez que a expressão teu servo se repete. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Então aqui o salmista roga a misericórdia de Deus e o ensino. Ensina-me os teus decretos. E agora no verso 125, ele roga para que Deus lhe dê entendimento. Sou teu servo, olha isso, terceira vez, como falamos lá no início, que a expressão teu servo se repete.
Então vamos recapitular. A primeira vez, você vê no verso 121 ou 122, ser fiador do teu servo. A segunda vez, no verso 124, trata o teu servo segundo a tua misericórdia. E a terceira vez, no verso 125, sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Portanto, em quarto lugar, o salmista roga a misericórdia de Deus, o ensino e o entendimento. Repare, meus irmãos, uma coisa muito interessante. Que antes do salmista pedir ensino e entendimento, veja aí, versos 124 e 125, antes dele pedir ensino e entendimento, o que é correto pedirmos para Deus? Devemos pedir para Deus ensino e entendimento. Mas antes dele pedir isso, o salmista roga a misericórdia de Deus. Ou seja, em outras palavras, o que primeiro o salmista pede e roga é a misericórdia de Deus. Depois sim é que ele vai pedir, na sequência, ensino e entendimento. Então isso é importantíssimo, essa sequência em que o salmista roga primeiramente a misericórdia de Deus. Por quê, pastor? Porque o salmista era plenamente consciente que se não fosse a misericórdia do Senhor, ele jamais seria um servo de Deus. Ele jamais seria, como nós estamos vendo, meus irmãos, estas características ele jamais teria. Ele jamais seria um servo piedoso. Ele jamais seria um servo dedicado a Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor. O salmista jamais seria um servo ensinável e submisso às instruções de Deus. Ele jamais. Note como é importante pedirmos a misericórdia de Deus sobre nós. O salmista roga que Deus lhe dê entendimento. Na sequência, no verso 125, ou seja, ó Deus, me dê mais instrução, entendimento, iluminando a minha mente, para que eu conheça os teus testemunhos, ou seja, para que eu conheça os testemunhos de Deus. Portanto, veja a sequência, meus irmãos, muito interessante. O salmista roga a misericórdia de Deus. Na sequência, ele diz: e ensina-me os teus decretos. Depois, sou teu servo. Dá-me entendimento, dá-me instrução, para que eu conheça os teus testemunhos. Ou seja, ilumina a minha mente, para que eu conheça os testemunhos de Deus. Essa deve ser também a nossa oração diante do Senhor. Precisamos rogar ao Senhor para que Ele não nos trate segundo os nossos erros. Roguemos ao Senhor para que Ele não nos trate segundo os nossos pecados, antes nos trate segundo as misericórdias do Senhor. Devemos rogar a Deus para que o Senhor, repetindo, não nos trate segundo os nossos erros, transgressões e pecados,
antes nos trate segundo as misericórdias do Senhor. Mas em quinto lugar, o salmista, ele roga que Deus intervenha imediatamente. Veja aí no verso 126. 126. O salmista roga que Deus intervenha imediatamente. Quando ele diz aí, já é tempo, Senhor, para intervires. Por quê? Porque a lei de Deus estava sendo rompida, estava sendo quebrada, violada pelos transgressores. O salmista roga a intervenção de Deus imediatamente, porque a lei de Deus estava sendo rompida, quebrada, violada pelos transgressores. Vamos ler mais uma vez o verso 126. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. A ideia aqui, meus irmãos, nesta expressão, nesta súplica do salmista, é que o salmista está dizendo assim, já é tempo, Senhor, de entrar em ação. Já é tempo, Senhor, de agir, de entrar em ação, de intervires. Meus irmãos, esta é uma oração imprecatória. É uma oração imprecatória. A razão para essa oração imprecatória era o fato de que os perversos estavam violando a lei de Deus. É exatamente isso. Esta era a razão para esta oração imprecatória do salmista diante de Deus, rogando que Deus intervenha imediatamente, entre em ação, haja, porque os perversos estavam violando a lei de Deus. Ele estava motivado, meu irmão, minha irmã, por uma santa indignação. É exatamente isso. O salmista estava indignado por uma santa indignação que partia do fato que ele não podia suportar ver a lei de Deus sendo violada. Essa é a ideia que está aqui, no verso 126. Em contraste, veja aí com o verso, agora no verso 127, o salmista declara que amava os mandamentos de Deus mais do que o ouro refinado. Veja aí o verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Então veja, o verso 126, ele se liga, tem uma ligação também com o verso 127. O salmista, como falamos, ele estava com uma santa indignação. E esta santa indignação partia do fato de que ele não podia suportar ver a lei de Deus sendo violada, sendo rompida, sendo quebrada pelos transgressores. Em contrapartida, em contraste, o salmista declara que amava os mandamentos de Deus mais do que o ouro refinado. Um artigo que naquela época, principalmente, o ouro era era um dos materiais, dos metais mais valiosos. Naquela época, o ouro era mais valioso. E ele diz que amava os mandamentos de Deus mais do que o ouro refinado. E o salmista conclui também, e ele fecha este bloco
dizendo no verso 128, assim: por isso, ou portanto, tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Em outras palavras, meus irmãos, o que o salmista está dizendo é o seguinte: por isso tenho estimado todos os teus preceitos como totalmente retos e odeio todo o caminho de falsidade. Ou, por isso estimo todos os teus preceitos, em tudo como retos. Algumas versões nós lemos aqui o verso 128. Por isso tenho estimado todos os teus preceitos como totalmente retos e odeio todo o caminho de falsidade. Meus irmãos, o salmista não somente amava os mandamentos de Deus mais do que o ouro refinado, como vimos no verso anterior, mas também ele aprovava e estimava em sua totalidade, sem exceção, os preceitos de Deus. Em contraste, ele odiava todo o caminho da mentira e todo o caminho de falsidade, como diz aí. E aborreço todo o caminho de falsidade. E aborreço todo o caminho de falsidade. Então aqui nós vemos que o salmista não somente amava os mandamentos do Senhor mais do que o ouro refinado, aprovava também e estimava em sua totalidade, sem exceção, os preceitos de Deus. E em contrapartida, em contraste, ele odiava todo o caminho da mentira ou todo o caminho de falsidade. Exatamente, meus irmãos, o amor à verdade, o amor à palavra de Deus, cada vez mais, quando nós amamos a palavra de Deus, nos apegamos a Deus e à sua palavra, vai gerar ódio à falsidade e à mentira. Não tem jeito. Cada vez mais que nos apegamos ao amor às Escrituras, à verdade, isso gera, consequentemente, ódio a qualquer tipo de falsidade e mentira. Para terminar, roguemos a Deus, meus irmãos, que o amor a Deus e aos seus mandamentos, que o amor a Deus e aos seus mandamentos sejam prioridades em sua vida, em minha vida. Rogue a Deus para que o amor a Ele, a Deus e aos seus mandamentos, ou seja, à palavra de Deus, sejam prioridades em sua vida. Que o amor a Deus e aos seus mandamentos e à palavra de Deus estejam acima, em primeiro lugar, acima de qualquer valor material, por mais precioso que seja algum bem material. Então, que o amor a Deus e aos seus mandamentos e a palavra de Deus estejam acima de qualquer valor material. E que possamos amar mais e mais a verdade, a palavra de Deus e aborrecer todo caminho de falsidade e mentira, como diz aqui na parte B do verso 128. E aborreço todo o caminho de falsidade. Que Deus te abençoe, Deus te ajude, meu irmão e minha irmã, com a graça de Deus, a colocar em prática no seu viver diário. Volta o vídeo, se alimente da palavra de Deus,
para que você e eu, todos nós, possamos glorificar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Deus em nossa vida, em nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.